Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Estamos hoje com o tema: onde estão os mortos? Para onde vai a alma depois que morremos? A gente vai começar aí no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Saber da onde é a nossa essência, do que nós somos formados. E a palavra de Deus ela vai dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Sabemos então aqui que Deus nos formou do pó da terra, mas além dele nos ter formado do pó da terra, ele nos deu algo que nos dá vida, algo que nos fez pensar, respirar, e nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o homem do pó da terra, como acabamos de ver, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus ele nos deu esse fogo, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que nos faz respirar e que nos faz viver. E em Eclesiastes, se a gente for no capítulo 12, versículo 7, a gente vai encontrar uma passagem que fala para onde esses elementos vão quando a vida se acabar, quando nós morremos. E vai dizer assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então vemos que nós vamos voltar a ser pó, no caso do nosso corpo, porém o nosso imaterial, a nossa alma, o nosso espírito, vai voltar para Deus. Muitos acham, que o espírito ele fica dormindo, que a alma ela fica dormindo, mas ficaria sem lógica essa passagem eclesiástica, porque vimos que o pó volta à terra e, no caso, o espírito, que é o sopro de vida que Deus nos deu, onde vimos lá em Gênesis, o espírito volta para Deus que nos deu. Então não vai ficar dormindo, a alma não vai ficar dormindo. E o que nos prova isso também é a passagem, a parábola do rico e do Lázaro que Jesus vai contar no capítulo 16, versículo 19 a 31. Sabemos ali que havia um rico em uma terra e havia também um mendigo chamado Lázaro, na qual o mendigo ele ficava perto do rico para poder saciar com as migalhas, E vai dizer também que o rico ele se preocupava muito nos bens materiais, ele se preocupava muito em suas riquezas, tanto que o mendigo ali ele não ajudava, E a palavra vai contar que ambos morreram. E vamos ler essa passagem, Lucas 16, versículo 22 e 23. A passagem vai dizer: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Muitos vão dizer que isso é apenas uma parábola, não foi real, que Jesus contou apenas para falar, mostrar algo para as pessoas. Mas querendo ou não, meus irmãos, se Jesus falou, é a realidade. Se Jesus nos contou, se é uma história verdadeira ou não, apenas para nos orientar, meu irmão, é isso que vai acontecer. Ou seja, vemos que Lázaro ele foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão, ou seja, onde os salvos ficavam, e o rico ele estava em tormento no inferno. E nós vamos ver que os dois estavam conscientes, pois o rico ele via, ele dava para ver, Lázaro e Abraão ali no paraíso, e eles diziam: "Oh, pai Abraão, manda alguém lá para avisar meus irmãos para que não venham para cá." E vai dizer também que Abraão falou que era impossível isso, pois quem está do lado de cá jamais saberá, quem está do lado de lá jamais saberá o que está acontecendo do lado de cá, ou seja, no mundo espiritual. E quem está no mundo espiritual jamais saberá o que está acontecendo no mundo material. Claro, a não ser o próprio Deus, E outra passagem também que nos prova isso, de que instantaneamente estaremos ou com o Senhor ou no tormento, a passagem aí em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, uma passagem bastante conhecida, que é o ladrão na cruz, que vai dizer assim: e disse a Jesus, o ladrão que estava ali, ao seu lado, sendo crucificado junto com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que passagem forte, meus irmãos. Nossa esperança é essa. Nós estamos aqui nesse mundo, temos que viver sim da melhor maneira possível, mas com a nossa mente de que quando partirmos, de quando morrermos, estaremos com Cristo, porque nós cremos nisso, nós cremos na sua promessa, né? E a promessa de Jesus foi: ele iria para o Pai preparar moradas para nós que cremos em Cristo. Aí a gente diz, né? Mas certo, sabemos que os crentes irão para o Senhor de Abraão, irão para o paraíso, né? Assim que morrem. Sabemos que vamos ser levados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, pois é o que os crentes têm, é o Espírito Santo. Mas e os ímpios? Será levado por quem? Então, se nós for no livro de Judas, nós podemos ter também uma noção quem é que vai levar a alma de quem não está com Cristo. Pois em Judas, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Mas Moisés foi levantado por Deus, o homem que foi levantado por Deus, né, para libertar aí seu povo, era um homem de Deus e o diabo ainda queria o corpo dele. Você imagina um pecador que não aceita Jesus Cristo. Você imagina um pecador como nós, que não reconhece, né, ali o sacrifício de Cristo para nos salvar. Sabemos agora quem é que vai ser levado, né? Por quem é que vai ser levado? Pelo o inimigo. Então, meu irmão, a hora é hoje, a hora é enquanto estamos vivos, né? De reconhecer o sacrifício de Jesus, de reconhecer que Ele é o único Salvador, né? E assim que como Ele quer salvar a mim, Ele quer salvar você também. Então é crer no nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, orar muito, que se você não tiver o conhecimento, orar a Ele, para que Ele possa vir e lhe resgatar da lama do pecado, assim como Ele resgata a todos que creiam, por misericórdia de Jesus Cristo, não por obra nossa, mas por misericórdia e sacrifício de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.